Querido amigo, hoje temos o compromisso de estudarmos mais um trecho da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar 2 Tessalonicenses 2, 13 a 17, concluindo assim o estudo desse importante capítulo que nos apresenta outro tema para o qual devemos prestar toda atenção. Logo no versículo 13 nós lemos: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É isso mesmo. Esse é um tema importantíssimo que temos que estudar e compreendê-lo da melhor maneira possível. O tema é a escolha divina e a nossa salvação. Temos que aceitar algumas verdades, mesmo que não as entendamos bem. Uma verdade é que Deus sabe todas as coisas. Nada está encoberto ao infinito entendimento divino. Sendo Deus onisciente, Ele sabe exatamente o fim desde o começo e pode, sem errar, predizer o futuro. E como Ele faz isso, está além do nosso conhecimento. Desde que Ele habita a eternidade, Ele transcende tempo e espaço, não sendo sujeito a essas limitações. Outra verdade é que Deus nos predestinou para a salvação. Veja bem, nas palavras de Paulo, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, conforme lemos lá em Efésios 1:5. Por isso mesmo que tenhamos que enfrentar o mistério da iniquidade, mesmo que tenhamos que enfrentar essa situação tão drástica lá no final dos tempos, que já está operando, nós devemos estar encorajados, porque fazemos parte do eterno propósito de Deus. E ainda temos algumas pessoas também que, por causa dessas dúvidas, têm levantado algumas questões com relação à justiça de Deus. Entretanto, para nos ajudar com tais dúvidas, Deus mesmo nos revelou alguns fatos importantes. Eu queria listar para você. Primeiro, Ele não explica tudo o que gostaríamos de saber, e sim tudo o que precisamos compreender para a nossa salvação. Segundo, as nossas dúvidas não negam a grandeza de Deus e não nos dão o direito de questionar o seu caráter, que é justo. Ora, terceiro lugar, Deus é verdadeiro, sábio e justo, mesmo quando o homem não compreende a sua sabedoria, a sua verdade e a sua justiça. Quarto, Deus não deseja a condenação de ninguém e, por querer a salvação de todos, Ele nos chama ao arrependimento. E quinto, desde o princípio, Deus se revelou aos homens. A própria criação serve como testemunha em todos os cantos do mundo, conforme lemos lá em Salmo 19 e Romanos capítulo 1, versículo 20. Querido amigo, diante dessas verdades, diante dessas colocações, diante dessa maravilhosa manifestação divina e do seu glorioso e precioso plano, que tem por propósito, veja bem, a nossa salvação, e diante da leitura desse texto, 2 Tessalonicenses 2, 13 a 17, o título mais apropriado para esse parágrafo é o seguinte: motivos de gratidão. Eu repito, motivos de gratidão. Por que motivos de gratidão? Ao iniciarmos o estudo desse último parágrafo do capítulo 2, constatamos uma mudança clara na temática que Paulo vinha desenvolvendo. Paulo muda do aspecto negativo, isto é, das mentiras de Satanás, para o aspecto positivo, isto é, a verdade de Deus. Constatamos que Paulo deixa a escatologia, isto é, a teologia referente às últimas coisas, para a cristianologia, que significa a teologia da vida do cristão. Quando consideramos o contexto da igreja dos Tessalonicenses, como bem salienta Marshall, um autor muito importante, essa seção tem a finalidade de ensinar e renovar a confiança daqueles irmãos diante de dúvidas que porventura tenham ficado nas suas mentes a respeito da manifestação da apostasia. Mas não precisamos temer, não precisamos ficar incertos ou inseguros. Se temos crido seriamente em Cristo, podemos ter certeza que estaremos com o Senhor quando Ele se manifestar. Essa mudança de temática que Paulo fez, do parágrafo anterior para esse parágrafo, foi feita
para o encorajamento, para o incentivo daqueles cristãos diante das tribulações que acontecerão e afetarão todos nós, os cristãos. E se serviram de consolo e conforto para os Tessalonicenses, certamente servem de consolo, conforto e desafio para todos nós. Então, por isso podemos dizer, todo cristão seguro da sua salvação tem por motivos reais elevar a Deus a sua gratidão. Eu repito, esse é o princípio que vem desse texto de 2 Tessalonicenses 2, 13 a 17. Todo cristão seguro da sua salvação tem por motivos reais elevar a Deus a sua gratidão. Nesse texto nós encontramos 5 motivos de gratidão pelos quais devemos elevar a Deus a nossa gratidão. Primeiro motivo de gratidão é pela bênção da eleição para a salvação. Confirme aí, leia o versículo 13. Nesse verso, vemos uma mudança clara entre a condenação daqueles que se deleitaram com a injustiça e que serão enganados pelo anticristo e uma mudança, então, para com os cristãos chamados por Deus, chamados também pelo apóstolo Paulo, de irmãos amados. Irmãos amados pelo Senhor. A mudança, então, é completa. Do verso 12 para o verso 13, o contraste é óbvio. Recordando das palavras que ele já tinha pronunciado no início da carta, quando ele agradeceu a Deus, nós lemos lá em 1,13, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Então, Paulo continua o seu louvor a Deus pela própria obra de Deus na vida dos Tessalonicenses. É importante percebermos que o louvor, a ação de graças rendida aos céus, além de demonstrar alegria e contentamento, satisfação e regozijo pelas vidas transformadas dos Tessalonicenses, essa ação de graças, de fato, foi dirigida a Deus. Como nós dissemos anteriormente, ao agradecermos por qualquer coisa, devemos nos lembrar que o louvor ou a ação de graças devem ser dirigidas somente a Deus, pois como Tiago disse, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1,17. Sim, o primeiro motivo de gratidão e de louvor a Deus devemos dar somente a Ele, por algumas razões que Paulo enumera nesse mesmo verso. Porque nós somos amados pelo Senhor, isso é, por Jesus Cristo. A maioria das vezes que Paulo usa a palavra Senhor, ele está se referindo a Jesus Cristo, o nosso Salvador. O fato dos Tessalonicenses e nós também sermos amados de Jesus foi provado quando ele deu espontaneamente a sua vida por nós. O fato de sermos amados por Jesus é significativo e não precisamos temer o anticristo, porque o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então também temos um outro motivo para agradecer a Deus, é porque Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Essa escolha divina merece ser bem entendida. Paulo usa uma palavra pouco usual no grego, eilato. Ela foi usada, essa palavrinha, em Deuteronômio 26:18, mas também em Deuteronômio 7:6 e 10:15, para se referir à eleição de Israel como povo de Deus. O fato de Paulo, então, usar esse termo, acrescentando que os Tessalonicenses foram escolhidos desde o princípio, tem uma força grande, porque essa palavra usada dessa maneira e nessa colocação significa o começo de todas as coisas. Isto é, a escolha foi feita antes da fundação do mundo, conforme o próprio apóstolo Paulo disse lá em Efésios 1:4, quando ele colocou a seguinte frase: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Enfim, o propósito da eleição também aqui fica claro. É a salvação. O propósito da eleição é a salvação, mediante a santificação através do Espírito Santo. Isso quer dizer que mais uma vez se reforça a ideia de que a salvação deve ser entendida como uma obra que tem origem em Deus. É fruto da graça divina e também deve ser entendida como algo pontual e processual. Veja bem, quando da justificação, já fomos salvos e de fato somos salvos.
Essa é a nova posição que temos em Cristo. Mas a realidade da nossa condição é que continuamos sendo salvos nesse processo, no processo da santificação. É isso que Paulo disse aos Filipenses. Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecesses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E a grande prova da nossa eleição é a nossa santificação. Fomos eleitos para sermos santos. Deus nos escolheu para sermos santos e não para vivermos em iniquidade. Um outro motivo de louvarmos a Deus é porque o Espírito Santo participa desse processo da nossa salvação. Essa firmeza de fé, na verdade, essa vida de amor mútuo, ia aumentando entre os tessalonicenses. E tudo isso era o resultado do trabalho do Espírito Santo na vida deles e também em nossas vidas. Quando nos colocamos totalmente aos cuidados de Deus e não apagamos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, certamente, em parceria conosco, Ele vai nos transformando, vai nos santificando e nós vamos adquirindo cada dia mais o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo, porque esse é o propósito de Deus para todos os seus filhos. Não podemos deixar de destacar nesse verso a participação de toda a Trindade agindo em nosso favor, fazendo-nos aceitáveis diante de Deus e seguros de que não é necessário temer o maligno em todas as suas manifestações. Muito bem, no versículo 14 agora encontramos o segundo motivo de gratidão, que é pela bênção da glorificação futura. Pela bênção da glorificação futura, também devemos louvar e agradecer a Deus. Nesse verso, então, nós encontramos o propósito da salvação. Se no verso anterior nos foi revelado a maneira da salvação, isto é, a salvação acontece pela eleição, pela escolha de Deus, nesse verso nós encontramos a finalidade da nossa salvação. Deus nos chamou para a glorificação. Mas veja que Paulo reforça a ideia dizendo que é Deus quem nos chama, é iniciativa dele. Portanto, nunca é demais nos conscientizarmos sobre a verdade bíblica da eleição, do nosso chamado para a salvação. A Bíblia indica que a escolha, a salvação, a chamada são prerrogativas divinas, e essa é uma verdade que já vem desde o Antigo Testamento, porque em Jonas 2:9 nós lemos claramente: a salvação pertence ao Senhor. E por todo o Novo Testamento lemos sobre a eleição. Novamente, em Apocalipse, nas literaturas paulinas, em João, em Pedro. Em Apocalipse, novamente, João nos diz que somos os chamados, os eleitos e fiéis. E nós participaremos da vitória de Cristo contra as hostes demoníacas. Confira lá em Apocalipse 17:14. Então, depois de constatarmos que todos os autores do Novo Testamento comprovam a eleição, é importante verificarmos o propósito, a finalidade dessa escolha para a salvação. Deus nos escolheu e nos salvou para a nossa glorificação. Veja bem, a glória de Cristo que foi testemunhada em sua encarnação pelos apóstolos, lembra que João e Pedro disseram exatamente essas frases: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muito bem, essa glória que Jesus transmitiu e quer que dela desfrutamos, já é nossa, isto é, daqueles que têm Cristo, porque, conforme Paulo disse, Cristo em nós é a esperança da glória. Sim, nós fomos destinados à glorificação, à glória eterna. Passar a eternidade nos céus é a glória. Por isso, esse é mais um motivo de sermos gratos a Deus. Um terceiro motivo de gratidão a Deus se vê no versículo 15. É pela bênção da convicção doutrinária já recebida. A palavra de Paulo é dirigida com a seguinte intenção: sejam responsáveis com essas verdades, uma vez que vocês, amados tessalonicenses, sabem que a apostasia, o anticristo ou o próprio Satanás serão derrotados por Jesus. Uma vez que vocês já sabem do grande plano divino de elegê-los para a salvação através da santificação do Espírito Santo, e uma vez que vocês sabem que o propósito é a glorificação, agora a responsabilidade de vocês e de todos os cristãos é guardar com convicção
a doutrina que tendes recebido. Isto é, a ideia do verso é, sendo que a mensagem vinha de Deus através de Paulo, aquela tradição, aquela doutrina dos apóstolos deveria ser guardada e obedecida rigorosamente. Na verdade, esse é o nosso dever. A Bíblia é a palavra de Deus. O nosso dever, então, para com ela, é obedecê-la. E a nossa gratidão a Deus por fazer-nos conhecer a sua vontade. O quarto motivo de gratidão é pela bênção da consolação amorosa. Veja o versículo 16. Nesse verso encontramos as recompensas da salvação dadas pelo Senhor Jesus Cristo e por Deus, o nosso Pai, numa total identificação das duas pessoas da Trindade e numa clara prova da divindade de Jesus. As recompensas são, primeiro, o amor divino, que foi a origem da eleição para a salvação. Esse amor que vem do passado nos sustenta no presente e nos leva graciosamente para o futuro reino eterno. A eterna consolação não apenas nos conforta aqui e agora, em meio a lutas, às tribulações, dificuldades. Não. Essa eterna consolação, no reino eterno, veja que grande bênção, enxugará dos nossos lábios todas as lágrimas, por pura graça divina. Terceiro, uma boa esperança que tem um conteúdo real e não é ilusório, como esperança mundana. Essa esperança não é uma possibilidade, mas sim uma grande certeza. Certeza de que estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele graciosamente assim planejou. Então, veja bem, essas três recompensas, o amor divino, a eterna consolação e uma boa esperança, são gratuitas. São três dádivas que vêm da maravilhosa graça de Deus. A pergunta que eu faço a você, meu querido ouvinte, é se você tem rendido ações e graças. Você tem sido grato ao nosso Deus por essas bênçãos? Enfim, o quinto motivo de gratidão é pela bênção da fortificação para as boas obras. Veja o versículo 17. Finalmente, aqui, temos o quinto motivo de gratidão. Sim, esse consolo e fortificação é um conceito conjunto. Essa consolação, conforme já temos destacado outras vezes, é um ânimo, é um encorajamento interior, é um fortalecimento interior, uma confirmação. E essa confirmação só Deus pode proporcionar aos seus eleitos. A confirmação, o fortalecimento, é para que as ações dos Tessalonicenses continuassem glorificando o nome do Senhor e que essas ações fossem baseadas na palavra de Deus. Querido amigo, conforme destaca um dos autores que nós consultamos, Marshall, um importante teólogo norte-americano, essa junção de ações com palavra, ela já foi vista em Lucas 24:19, e em Romanos 15:18 e Colossenses 3:17. Veja bem, é a junção das ações com a palavra. Mas, sobretudo, é o próprio apóstolo Paulo que nos dá o exemplo de como devemos viver enquanto o Senhor Jesus não volta. Paulo testemunhou aos Coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Querido amigo, é esse o desafio e é essa a motivação para agradecermos a Deus. O desafio é que sejamos frutíferos enquanto aguardamos os eventos finais da nossa história. Essa frutificação é um privilégio somente dos eleitos, pois todas as nossas ações e palavras devem ter como base o Espírito Santo, para que a vida que transmitiremos aos outros se baseie não em homens, mas no poder divino. Agradeça a Deus, então, por esse privilégio de ser fortalecido pelo Senhor. Querido amigo, diante dessas bênçãos maravilhosas, só nos resta elevar a Deus os nossos
mais profundos agradecimentos, as nossas mais profundas ações de graças. E eu o convido exatamente para isso. Separe agora um tempo, um pouquinho do seu tempo, e logo após o programa, isso, pare um pouquinho e já planeje, logo após o programa, dê a Deus as suas melhores ações de graças. Primeiro, pela bênção da eleição para a salvação. Segundo, pela bênção da glorificação. Terceiro, pela bênção de você ter em suas mãos a divina palavra, a sã doutrina. Quarto, pela bênção da consolação divina. O nosso Deus nos consola em todos os momentos. E em quinto lugar, pela bênção do fortalecimento divino. Reserve um tempo, louve a Deus, agradeça a Deus, porque Ele realmente é um Deus bondoso. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.